Olá, boa noite, Shalom, mais uma vez bem-vindos. Estamos ao vivo através do nosso canal provisório Fazendo Techuvá. Em breve estaremos retornando com o canal Raízes Hebraicas da Fé. E hoje nós temos um tema sumamente importante para nós que cremos no Messias, porque é um tema de suma importância, sabendo que existem milhões de pessoas no mundo judeu que não creem no Messias que nós cremos. E alguma vez você já se perguntou por que os judeus simplesmente não entendem ou rejeitam Yeshua como Messias de Israel, o Messias que foi prescrito pelos profetas nos tempos do Antigo Testamento? Porque para nós isso é fácil de entender. Porque a princípio, nós gostamos de pensar que se somente apresentarmos o Novo Testamento, aí sim os judeus entenderiam e que se eles rechaçam, aí a culpa é deles. Porém, será verdade, irmão, que a culpa da não crença em Jesus, da não crença em Yeshua, é culpa dos judeus, ou somente deles? Qual é a nossa função como mensageiros da salvação? Porque se você realmente leva a sério o papel de evangelizar, então aqui, nesse estudo de hoje, estará o verdadeiro desafio. Porque nós costumamos dizer que pregar para um judeu usando o Novo Testamento é a mesma coisa que estar enxugando gelo. Por quê? Porque, obviamente, os judeus não creem no Novo Testamento. Então, é a mesma coisa que pregar o Antigo Testamento para os cristãos, para os evangélicos. Por quê? Porque eles não têm tanta afinidade ou não têm tanta relevância para o chamado Antigo Testamento. Então, foi isso que o apóstolo Paulo fez, porque, de acordo com o livro de Atos, Paulo, ele usava dia após dia, passava semanas, cada Shabat nas sinagogas, proclamando a Yeshua como Messias e Salvador. E milhares de judeus entenderam e creram através da pregação do apóstolo Paulo que Yeshua, ele era o sacrifício por nossos pecados. Porém, hoje em dia, irmãos, isso já não acontece mais. Por quê? Ou seja, será que mudou a dispensação? Será que Deus mudou a sua forma de trabalhar? Será que o Eterno mudou a forma de agir? Porque se no tempo do apóstolo Paulo, centenas, milhares de judeus creram que Yeshua era o Salvador, através da pregação de Paulo, através da pregação de Pedro e outros apóstolos, porém hoje em dia, por que isso não acontece mais? O que você diria a alguém que é um judeu? Você poderia convencê-lo de que Yeshua é o Messias do qual falam as Escrituras? Qual poderia ser o problema de receber Yeshua como Messias? Porque nos primeiros 14 anos depois da morte de Yeshua na cruz, somente havia judeus aprendendo da vida, da identidade do Messias, e milhares de judeus creram em Yeshua. E os gentios nem eram parte desse grande panorama, somente os judeus, e nós podemos ler acerca disso no livro de Atos dos Apóstolos, ok? Não há quem possa negar isso. Então a pergunta é, por que não vemos hoje milhares de judeus crendo e recebendo Yeshua como Salvador de Israel, como aconteceu no primeiro século? O que se passou? Acaso está se ensinando algo diferente ao que Yeshua ensinou? Ou ao contrário do que os apóstolos também ensinaram? Porque os gentios ainda não haviam entrado no filme. Os gentios não estavam na foto aí, eram apenas judeus. E nós podemos ler isso mais uma vez no livro de Atos, ok? Por quê? Porque muitos judeus realmente reconheceram e aceitaram Yeshua. Agora, será que muitas pessoas realmente estão ensinando algo diferente do que Paulo ensinou? Temos que nos lembrar que através deles, de Paulo e outros apóstolos, milhares de judeus creram que Yeshua era o Messias. Então, qual é o problema? Ou melhor, qual é o nosso problema? E quem sabe simplesmente existe um mal-entendido da profecia, ou quem sabe estamos apegados a muitas tradições que se encontram contra a palavra de Deus, e isso seja uma pedra de tropeço para que os judeus não vejam Yeshua como Messias. Por exemplo, em Marcos capítulo 7, no versículo 13, diz o seguinte, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Então, certamente, é muito difícil para uma pessoa do mundo judeu, ele ver e ele entender que Yeshua
é justamente a palavra de Deus feita em carne quando a doutrina de alguém contradiz a palavra de Deus? Porque como é que eu posso dizer que Jesus é a palavra de Deus feita em carne se a minha doutrina contradiz a própria palavra de Deus? Então, para alguns judeus, isto é um problema. Por quê? Porque todos esses obstáculos não permitem que muitos judeus vejam justamente Yeshua como Messias. Porém, para Paulo, às vezes funcionava e às vezes não. E não estamos aqui ignorando que alguns judeus eles foram desarraigados da oliveira, Romanos 11, porém muitos creram graças ao próprio Yeshua, ao próprio Paulo, ao próprio Pedro, Tiago e outros apóstolos. Então, nesse estudo de hoje, vamos começar com a razão número 1 do porquê os judeus têm dificuldade de reconhecer a Yeshua como o Messias de Israel. Então, vamos entrar aqui, por exemplo, no contexto do primeiro século, no contexto dos apóstolos e etc. E vamos aqui justamente ver, ok, como Paulo ensinava a palavra de Deus, como Messias ia nas sinagogas com bastante frequência. Em Atos capítulo 9, no versículo 20 disse, e logo nas sinagogas pregava a Cristo, ao Messias, que este é o Filho de Deus. Atos 17 e 17, de sorte que disputava na sinagoga, lembrando que aqui era o apóstolo Paulo, de sorte que disputava na sinagoga com judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentava. Atos 18 e 19, e rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Atos 19 e 8, e muitos dos que tinham crido vinham, crido em quem? Em Yeshua, confessando e publicando os seus feitos. Então se requer muito conhecimento sobre a profecia e sobre o evangelho para dialogar com o judeu. E às vezes o apóstolo Paulo, ele tinha êxito, né, num debate com os judeus. Porém, como mencionei anteriormente, havia várias vezes que a liderança do judaísmo da época, eles iam contra o apóstolo Paulo, da forma como foram, por exemplo, contra Yeshua. Então o apóstolo Paulo, assim como Yeshua, ameaçava as tradições, as doutrinas estabelecidas pela liderança do judaísmo do primeiro século e a prática de acrescentar mandamentos de homens à palavra de Deus por parte deles. E de acordo ao próprio Messias Yeshua, isto é uma transgressão da lei. Paulo também ensinava contra as tradições, contra as doutrinas, que também estavam contra o que Moisés escreveu, assim como Yeshua fez em Marcos capítulo 7, por exemplo, em João capítulo 7, Mateus 23, e por aí se vai. Então, em outras palavras, Yeshua, ele ensinou que o que Moisés escreveu era bom, e que as doutrinas e os ensinamentos da liderança do judaísmo do primeiro século eram más. Por quê? Porque estavam anulando o que Moisés havia dito. Portanto, muitos judeus começaram a abandonar essas doutrinas e essas tradições e começaram a seguir a Yeshua. E por causa disso, aí sim as autoridades rabínicas da época começaram a se inquietar, a se preocupar. Por quê? Porque seus cargos, seus postos estavam justamente perdendo a influência, perdendo o prestígio e estavam correndo grande perigo diante de Roma. E para esclarecer, Yeshua e seus seguidores não estavam ensinando contra o que Moisés escreveu, simplesmente estavam contra a lei oral dos rabinos e os mandamentos feitos por eles. E hoje em dia, irmãos, esses mandamentos, essa lei oral é conhecida como Talmud, e o Talmud é uma versão da lei oral em forma escrita. Então, o Talmud acrescentou a lei de Deus, eles construíram tacanotes, cercas, barreiras ao redor da palavra de Deus, para tratar de evitar a transgressão à lei do Eterno. Ou seja, que o Talmud, quando foi criada, a tradição oral, ela foi criada com uma boa intenção. Não teve uma má intenção, foi com uma intenção muito boa. Então, através dos seus próprios mandamentos, eles decidiram como o povo de Deus deveriam guardar os mandamentos de Deus. Eles disseram, ok, vamos dizer assim, reajustamos os parâmetros e aí começaram a inventar suas leis. Então, os líderes criaram tantas barreiras ao redor da lei que a lei ficou muito difícil de ser vista como a verdadeira palavra de Deus, como a verdadeira palavra do Todo-Poderoso, porque a palavra de Deus foi escondida, foi colocada de lado pela culpa dessas paredes, dessas cercas feitas por eles. Então, eles criaram uma religião falsa ao redor da verdade, que é a palavra de Deus, e por esses ensinamentos, por esses mandamentos de homens, que a lei de Deus se converteu em uma carga pesada, até o ponto
em que já não era mais considerada a palavra de Deus, senão era como um sistema construído ao redor da palavra de Deus. E vamos pegar, por exemplo, o dia de, o dia de Shabat, ou seja, o Eterno simplesmente nos mandou descansar no sétimo dia. Porém, o que é que a lei oral prescreveu? 39 leis para definir o que significa descansar e o que não significa descansar. Ou seja, alguém vai dizer, ok, a outro como se deve obedecer a Deus e não mais a palavra. Ou seja, que o homem se converteu na pessoa que deveria ser seguido, enquanto supostamente o outro seguia a Deus. E nesse sistema, o homem se converteu justamente em Deus. Então, por isso que eles queriam matar Yeshua. Por quê? Porque Yeshua era uma ameaça a esse sistema criado por eles. E Yeshua e seus discípulos estavam fazendo que o povo regressasse à palavra de Deus, justamente com os mandamentos da lei de Moisés e sem os mandamentos da lei dos homens. E este ato de seguir ao Messias resultou em quê? Em um ato de rebelião contra o sistema dos falsos judeus. Por quê? Porque eles tinham que fazer que Yeshua fosse visto como um transgressor da lei de Moisés. Por quê? Porque tecnicamente está está em desacordo com o Talmud, não necessariamente está contra a lei de Moisés. Ou seja, se uma pessoa está contra o Talmud, essa pessoa não é qualificada como um falso profeta. Então aqui é onde o tema começa a ficar um pouco mais interessante. Por quê? Porque como os líderes do judaísmo não podiam provar que Yeshua e os seus seguidores ensinavam contra a lei de Moisés, então o que eles fizeram? Eles levantaram falsas testemunhas para justamente acusar Yeshua falsamente. E tristemente, isso não somente aconteceu com Yeshua, isso aconteceu também com Estevão, um judeu que não era parte de muitas, não pertencia a muitas tradições judaicas da época, começou a seguir a Yeshua, começou a seguir a palavra de Deus, e vejamos o que aconteceu com Estevão, em Atos capítulo 6, versículos 13 e 14, dizendo: e apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, ou seja, contra o templo e contra a lei de Moisés. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Yeshua Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então aqui é claro que aqui foi considerado um falso testemunho ao dizer que Yeshua mudou os caminhos do Eterno como prescrito por Moisés. Porque se fosse verdade, haveria sido uma testemunha falando a verdade e não um falso testemunho. E lembrando que tentaram fazer o mesmo com Yeshua, já que em Lucas capítulo 6, a partir do versículo 1, eles acusaram Yeshua de transgredir o dia de sábado, quando na realidade ele somente estava invalidando a tradição rabínica e a doutrina que os escribas e fariseus inventaram, conhecida como Talmud. Por quê? Porque na lei, colher para comer do mesmo trigo não é transgressão do dia de Shabat, e nem sequer é um mandamento. Ou seja, não existe nenhum mandamento que proíba, por exemplo, alguém de colher para comer o mesmo trigo. O que a lei proibia justamente era você colher e você fazer ali um cesto, colocar na cabeça e levar. Não, em nenhum momento se proibia comer. Ok? Então, em nenhuma parte da Bíblia se encontra tal mandamento. Agora, o curioso, irmão, por quê? Porque o Talmud, num tratado justamente de Shabat, ok? Shabat 10a, olha o que disse. No caso de uma mulher colar trigo para mover as cascas, é considerado como peneiração. Se ela esfregar as cabeças de trigo, é considerado uma debulha. Se ela limpar as aderências laterais, está peneirando frutas. Se machucar as orelhas, está triturando. Se ela o jogar em suas mãos, está moendo. Então, se Yeshua desobedeceu qualquer mandamento de Deus, então ele pecou. Por quê? Porque pecado é a transgressão da lei, e aí ele não poderia ser o sacrifício perfeito por nossos pecados. Então, qualquer tipo de doutrina que descreva a Yeshua ensinando ou praticando algo contra o que Moisés escreveu, ou seja, então Yeshua, ele é um sacrifício imperfeito de acordo com a Bíblia. Então, o Talmud incluso prescreve, em uma maneira particular, de como se lavar as mãos antes de comer.
E com isto era justamente o quê? Ou seja, isso era um costume rabínico e Yeshua também ensinou contra. Por quê? Não contra o costume de lavar as mãos, porque lavar as mãos é até uma questão de higiene. O problema é que estavam colocando esse mandamento rabínico de lavar as mãos acima do que Moisés havia escrito. E em Marcos capítulo 7, mais uma vez, no verso 5, disse: Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Ou seja, que temos aqui que tomar em conta como os fariseus, junto com outros doutores da lei, eles apontam justamente as tradições dos anciãos e não os mandamentos de Deus, ok? Porque os teus discípulos não andam conforme a tradição, não disse a lei de Moisés, a tradição dos antigos. E lembrando que o lavamento das mãos não é algo mal. O problema é que eles estavam declarando que a comida, que era uma comida, por exemplo, pura, eles estavam declarando impura de acordo com os seus mandamentos e não de acordo com a lei de Moisés manda. E somente o Eterno pode julgar que atos ou que circunstâncias de uma pessoa podem ser consideradas impura ou não, não o ser humano. Então eles estavam justamente num terreno que não era deles, tomando a autoridade que somente pertence ao Eterno, e isso causou que Yeshua manda eles regressarem à lei de Moisés, escreveu, ok, e descartar justamente o que? As suas tradições e suas doutrinas. E quanto aqui no versículo 7 de Marcos, no versículo 8, disse: Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, olha o que Yeshua está dizendo aqui, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar de jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: Bem validais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: Honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser, ou o pai ou a mãe, certamente morrerá. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe aquilo que poderias aproveitar de minha corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas outras coisas fazei semelhantes a estas. Então, esses líderes aqui do judaísmo do primeiro século, eles estimaram suas próprias maneiras de fazer as coisas. Tanto é que não se deram conta do que eles estavam fazendo. E de acordo a Yeshua, em Mateus 23, eles liam Moisés, desde a cadeira de Moisés na sinagoga, palavra por palavra, verso por verso, porém, eles não faziam nada daquilo que eles liam. Então, eles inventaram seus próprios mandamentos, as suas próprias práticas, como esta de lavar as mãos de maneira ritual, antes de comer, ok? De não colher trigo no Shabat. Eles ensinavam, por exemplo, duas leis diferentes à lei ao povo, por exemplo, a lei de Moisés e o Talmud. E lembre-se mais uma vez que o Talmud são leis inventadas pelos rabinos. E em Mateus, capítulo 23, versículo 1 ao 3, disse: Então falou Yeshua à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. E tristemente, quando a liderança rabínica, eles liam a lei, eles se distanciavam da cadeira de Moisés. Eles começavam a oferecer doutrinas que contrariavam o que Moisés escreveu na sua lei, ou na lei que o Eterno deu a ele. Por isso que, ao final aqui do verso 13, o que é que Yeshua disse? Mas não procedais em conformidade com as suas obras. Por quê? Porque eles pregam Moisés, porém não vivem aquilo que Moisés ensinou. Ou seja, que era uma hipocrisia sem tamanho. Ensinavam a lei do Eterno, porém não obedeciam. Então, Yeshua continuamente desafiavam eles, né? Por isso que cada vez mais eles odiavam Yeshua. Por quê? Porque eles amavam a sua religião. Por exemplo, em João 7,19 disse: Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei. Por isso procurais matar-me,
Aqui está uma prova de que essa liderança do primeiro século, eles não estavam obedecendo a Moisés. Eles citavam Moisés. É como a gente vê muitas vezes hoje, nesse movimento de Techuvá, que as pessoas começam com Yeshua para lá, Yeshua para cá, e se embelezam, né, se fascinam com a tradição rabínica, porque Paulo falou que é o que realmente fascina, é algo muito bonito a tradição rabínica, algo que deixa a gente assim encantado. Aí a pessoa começa a esquecer Yeshua, e ela começa também a esquecer, porque uma vez em que a pessoa esquece Yeshua, ok? Ela também começa a esquecer a Torá. Pode prestar atenção, vocês que estão me escutando, me assistindo, que cada pessoa, irmão, que começa a aderir às tradições rabínicas, elas param de falar de Yeshua e, consequentemente, elas não vivem a Torá, elas começam a viver justamente as práticas do judaísmo atual. Então, é justamente por isso que eles odiavam a Yeshua. Por quê? Porque eles amavam a sua religião. E se a gente continuar lendo aqui Mateus 23, vamos encontrar que o coração deles estava no lugar equivocado. Incluso quando eles seguiam, por exemplo, a Moisés, a lei de Moisés e a lei oral, eles aguardavam por estima, por exemplo, eles guardavam a lei de Moisés por estima para ter atenção do público, ou seja, era um desfile para ver quem era mais justo do que o outro. E no versículo 28 diz o seguinte, de Mateus 23, assim também vós, exteriormente, pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade, ou seja, cheio de transgressão da Torá. Verso 32, enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Então, o verdadeiro propósito, irmão, de obedecer os mandamentos do Eterno é para demonstrar nosso amor ao Eterno e o nosso amor ao próximo. Ok? Obedecer à lei do Eterno, se você não sabe em essência o que significa, se trata de nos humilharmos e nos tornarmos pequenos. Guardar os mandamentos não se trata de a gente se amostrar pela rua com nossa sabedoria, suposta sabedoria, né? Com nossos enfeites aí que nós usamos, né? Tem gente que gosta de andar com seus tzitzit enormes no anel, mas tem que mostrar. Enfim, isso não é guardar mandamento. Guardar mandamento não se trata de amarmos a nós mesmos, nem nos exaltarmos. E é isto o que Moisés escreveu. Porém, os fariseus não ouviram. Por outro lado, Davi, quem escreveu o Salmo 119, viu tudo isso aqui. Por isso que os líderes do judaísmo da época de Yeshua tinham tantos problemas com Yeshua e com seus seguidores. Por quê? Porque eles ensinavam o verdadeiro propósito da lei escrita por Moisés. Então, os líderes religiosos, eles estavam se esforçando para proteger o seu sistema falso, que estava em muitos pontos contra a lei do Eterno. Eles passaram a perseguir os apóstolos, né? Por quê? Porque os apóstolos também estavam seguindo a doutrina de Yeshua, levando as acusações falsas de que Paulo, por exemplo, estava justamente ensinando algo contraditório à lei de Moisés. Ou seja, que em todos os pontos, vamos ver que eles estavam tentando desqualificar a mensagem de Yeshua através dos apóstolos. Atos 21, verso 20 disse, e ouvindo eles, glorificaram o Senhor e disseram-lhe, bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há quem creem, e todos são zeladores da lei, ou seja, todos guardam a Torá. E já acerca de ti, ou seja, acerca de quem? De Paulo, foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não se deve circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Ou seja, que se você notar aqui, irmãos, como os verdadeiros crentes eram zelosos pela lei de Moisés. E como Paulo foi acusado de deixar de lado a lei de Moisés. E Tiago declara aqui que essas acusações contra Paulo eram falsas e que Paulo ensinava a lei como está escrita nos 5 primeiros livros da lei. E mais Tiago define que andar na lei de Deus é andar em liberdade. Então, se Tiago diz que Paulo guardava a lei e a ensinava, e como Paulo levou a sério a recomendação de Tiago para provar que ele não ensinava contrário ao que Moisés escreveu, então nós podemos justamente inferir 3 possíveis conclusões aqui. Ou seja, nós podemos pensar o seguinte, primeiro, ou Tiago e Paulo eram mentirosos, segundo, ou esses dois eram lunáticos, ou terceiro,
eles eram legítimos. E repito, Tiago define que guardar a lei de Deus é andar ordenamente. Isso também implicaria que Tiago ensina que se alguém não está caminhando, ok, nem está ensinando a lei do eterno, então essa pessoa está caminhando desordenadamente. Então, se você tem sido convencido de que as cartas de Paulo ensinam contra a lei de Moisés, você está muito equivocado. E é por isso que Pedro nos adverte em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 15, acerca da dificuldade de entender a Paulo e a facilidade a qual se pode manipular as cartas do apóstolo Paulo. E quando se distorce as cartas do apóstolo Paulo, Pedro falou que se distorce toda a Bíblia. E muitas pessoas hoje leem as cartas do apóstolo Paulo e fazem as mesmas acusações que os fariseus fizeram acerca dele no primeiro século. E é irônico como hoje em dia, irmãos, o dilema continua. Então, em Atos capítulo 24, mais uma vez aqui, passei direto, em continuar aqui, aqui Paulo afirma que as acusações acerca dele eram falsas. Vejamos o que diz o versículo 13. Nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam, mas confesso-te isto que, conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirva ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Verso 7 do capítulo 25. E chegando ele, rodearam-nos os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Mas ele, em sua defesa, disse: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então alguém também poderia pensar que o único que tinha que fazer aqui, ou que tem que se fazer, é ler as cartas de Paulo para provar suas acusações contra ele. E é isso que muitas pessoas fazem hoje em dia. Porém, se você quer entender como é que a lei foi abolida por Jesus, isso é um pensamento cristão, ok? Não estou afirmando, isso é um pensamento cristão que diz que se você quer entender como a lei foi abolida por Jesus, é só ler as cartas de Paulo. Agora, se as cartas de Paulo realmente ensinam algo contra a lei de Deus, contra a lei do Eterno, contra a Torá, então os judeus, sem nenhuma dificuldade, eles haveriam testificado contra Paulo. Em outras palavras, as cartas de Paulo, irmãos, deveriam ser a evidência da sua própria condenação. Porém, aqui está o problema. Porque Paulo e Tiago dizem que usar as suas cartas de maneira assim sutil, são acusações falsas contra o apóstolo Paulo. E a realidade é que muitos têm mal interpretado, mal entendido as palavras de Paulo e hão falhado ao examinar ou ao não examinar suas cartas desde uma perspectiva hebraica para entender o contexto completo do qual foi entregue ao povo de Deus. Porque os fariseus não poderiam usar as cartas de Paulo para respaldar suas acusações ao dizer que Paulo estava ensinando o contrário de Moisés. Por quê? Porque eles não entenderam os debates. O contexto do primeiro século e o pensamento, e o pensamento conforme a perspectiva hebraica, e mesmo que muitos dos líderes do primeiro século tentaram ter êxito ao acusar Paulo, outros judeus começaram a seguir a Yeshua e a palavra de Deus, deixando para trás as tradições que se encontravam na religião rabínica da época. E isso comprova que os judeus que creram em tudo que está escrito na lei e nos profetas também podem crer e seguir a Yeshua. Porém, os rabinos começaram a seguir a Yeshua, o reconhecendo como Messias judeus, do qual falam a lei e os profetas. O problema de mal entender a interpretação profética e o problema religioso foi justamente superado no primeiro século. Por quê? Porque para milhares de judeus, esse era o caso. E os mesmos problemas que Paulo confrontou no primeiro século existem ainda hoje em dia em várias comunidades ortodoxas. Nada mudou. Ainda tem muitos judeus que não gostam que se fale contra o Talmud. Hoje em dia tem judeus chamados, por exemplo, os judeus, agora me esqueci o nome, meu Deus, os judeus caraítas, e este grupo, ele somente se dedica a ler a Torá e os profetas. Ou seja, que os judeus caraítas, eles não estão de acordo com o Talmud. Porém, também, eles não acreditam em Yeshua como Messias, os caraítas. Mesmo tendo superado o obstáculo do Talmud, eles continuam rechaçando o Messias Yeshua. E por quê, irmãos? Pois porque
nós temos o mesmo problema hoje em dia. Então, devemos aqui nos lembrar o seguinte, irmãos, que as acusações falsas que fizeram acerca de Yeshua e de Estevão, e também a Paulo, as acusações que indicam que o que Moisés escreveu passou, ou seja, essas são as mesmas acusações que faziam no primeiro século que se fazem hoje. As acusações que dizem que o Messias veio para abolir ou mudar a lei de Deus, as acusações falsas que declararam que Paulo ensinou contra a lei de Moisés, ou seja, esses 4 tópicos aqui, existem hoje em dia ou não existem? E são as mesmas acusações que fizeram no primeiro século. Por quê? Porque no primeiro século, quando os líderes dos judeus declaravam esse tipo de acusações, eram chamados de quê? Falsas testemunhas. E tristemente, irmãos, hoje em dia, muitos cristãos, sem se dar conta, estão declarando as mesmas acusações falsas contra o Messias e contra o apóstolo Paulo. Por isso que nós podemos entender, ao estar sempre tratando nesses temas, é que não existe nada de novo debaixo do sol. Salomão sabia por que escreveu isso. Tudo é cíclico. E possa ser que isso te ofenda um pouco, né? Ou que você nem se importe. Porém, se você quer alcançar algum judeu algum dia na tua vida, pois você deve dar a importância. Por quê? Porque o propósito é que os judeus reconheçam a quem? A Yeshua. E o próprio Yeshua falou que nós somos a luz desse mundo. Então, se você não dá importância se os judeus creem ou não em Yeshua, então você não tem nenhum interesse em resolver esse grande problema. Porém, para quem realmente quer evangelizar a Torá, há um problema grave que nós temos que enfrentar. Há um grande assunto que impedirá que os judeus creiam em seu Messias judeu, enquanto reconheça e creia que o Antigo Testamento é 100% verdadeiro. Porque um judeu que não crê no Antigo Testamento, ele não tem esse problema. Ou quem sabe, se um judeu que quase não entenda a primeira parte da Bíblia, tampouco tem esse problema. Porém, se segue crendo e conhecendo a lei de Moisés, conhecendo os profetas, os escritos, a poesia bíblica, a história de Israel, então você não tem nenhuma esperança de trazê-lo para crer no Messias? Claro que nós temos que ter. Agora, como nós poderemos saber que estamos no caminho certo, irmãos? Porque existem milhões de pessoas no mundo que creem na primeira metade da Bíblia, porém rechaçam a Yeshua. Porém, também existem outros milhões de pessoas que creem em Yeshua e rechaçam também a primeira parte da Bíblia. E por quê? Porque no primeiro século, ok, e séculos depois, muitos judeus estavam recebendo o Messias como seu Salvador. Porém, em sua maioria, isso já não está se passando hoje em dia. E nem se passou nos últimos 1.700 anos, mais ou menos por aí. Porque um judeu que que conheça bem as Escrituras, quase sempre ele vai rechaçar o Messias que o mundo cristão tem apresentado. E a pergunta é, por quê? A resposta é algo bem ofensivo, ok, e surpreendente, em comparação das doutrinas que têm sido ensinadas hoje em dia. E podemos, incluso, não gostar da resposta, porém não podemos negar a verdade. Eu prefiro ficar sem ninguém me escutando, ou ninguém me assistindo, ninguém dando importância, mas eu prefiro ficar com a verdade. Por quê? Porque milhões de judeus nunca reconheceram a Jesus devido a uma única razão. E a razão pela qual muitos judeus negam a Jesus Cristo, a Yeshua, quando lhe é apresentado dizendo, é porque Deus disse que os judeus... ou seja, é porque Deus disse que... Deus disse aos judeus, deixa eu melhorar aqui a frase, é porque Deus disse aos judeus que não aceitasse Jesus. Agora, antes que você comece a gritar heresias, ok? E talvez não sei as pessoas que depois vão assistir esse vídeo, deixar de ver o vídeo ou dar dislike, é preciso examinar a palavra de Deus. Por quê? Porque no primeiro século, Yeshua, Paulo, Estevão, eles ensinam tudo o que Moisés escreveu, ou ensinaram. Porém, a liderança dos judeus, eles tinham problemas ao seguir somente a lei de Deus e não o Talmud, o qual eles gostavam de ensinar. Em consequência, essa mesma liderança se esforçaram em encontrar pessoas para serem falsas testemunhas contra Yeshua, ok, contra o apóstolo Paulo, contra Estevão, para fazê-los passar como transgressores da lei de Moisés. Então, se Paulo, na realidade, ele estava contra
o que Moisés ensinou, nenhum judeu haveria crido em Yeshua por meio da pregação do apóstolo Paulo. Então, só conhecendo a história do livro de Atos, nós derrubamos toda a teologia cristã da abolição da lei. Por quê? Porque como é que Paulo ensinou contra a lei e os judeus estavam crendo no Messias? Porque os judeus creem que o Antigo Testamento é a palavra de Deus. Então, para um judeu crer em Jesus, em Yeshua, seria como aceitar, por exemplo, um falso profeta que veio pisotear a lei de Moisés. Por quê? Porque é isto o que Deus ensinou ao povo de Israel na Escritura, no livro de Deuteronômio. Que não acreditasse em ninguém que mudasse a lei. Então, quando um cristão apresenta Jesus, eles apresentam o Messias que veio criar uma nova religião chamada cristianismo, que incluso também criou novos mandamentos e que os mandamentos antigos já não importam mais. Por quê? Porque Jesus Cristo aboliu tudo na cruz. Porém, Deuteronômio capítulo 13 ensina que se algum profeta se levantar e falar ao povo outros mandamentos, e mesmo que esse falso profeta fizer milagres, ele tem que ser rejeitado. Então, se apresentarmos a Yeshua, a Jesus, a um judeu, ou incluso Paulo, e mostrando com as escrituras que ambos fizeram milagres, prodígios e sinais, porém que ensinou contra a lei de Moisés e que trouxe novos mandamentos, como está lá, um novo mandamento vos dou, que não é bem assim. Um verdadeiro judeu, ele vai rechaçar esse Yeshua de imediato. E não é porque eles são orgulhosos ou porque eles são ignorantes. Não, porque eles simplesmente creem no Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 13, a partir do versículo 1, disse o seguinte: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amás o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegarei. Aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor, teu Deus, para andares nele, assim tirarás o mal do meio de ti. Então, de acordo com o Deuteronômio capítulo 13, qualquer profeta, qualquer um, não importa se esse profeta ele faz o céu ficar vermelho, azul de novo, branco, milagres, não importa. Se esse profeta que fizer todos esses prodígios ensinar algo diferente aos mandamentos de Deus dado a Moisés, esse profeta é do maligno. E a maneira que o cristianismo de hoje em dia apresenta a Jesus e a Paulo é um dos motivos pelas quais milhares e milhares de judeus não creem. Não porque Paulo ou Jesus fossem falsos, senão porque a doutrina moderna ensina que a lei do eterno foi abolida ou foi mudada. E como o judeu conhece justamente os profetas, conhece o Antigo Testamento, o que é que ele vai, ou seja, o que é que vai vir logo em mente quando o judeu ouve, escuta, por exemplo, um cristão dizer que a lei foi abolida, que Jesus cravou na cruz? Eles vão pensar logo, primeiramente, em Deuteronômio 13, e, consequentemente, creio que vão pensar em Daniel capítulo 7. Rapaz, esse Jesus cravou ali na cruz, e justamente se fala que a quarta besta é quem iria mudar os tempos e a lei. Então, supostamente, Jesus é o anticristo, ou seja, Jesus é o falso profeta. É isso que vai pensar. O cristianismo em si, irmãos, está apresentando Jesus como se fosse o próprio anticristo. Porque essa é a função do anticristo, de justamente acabar com a lei. Ok? Porém, milhões de judeus nunca vão reconhecer a Jesus com esse ensinamento. Nunca vão reconhecer a bênção do novo pacto, o qual é a mesma lei. A única diferença é que agora essa mesma lei está escrita em nossos corações. Ok? A lei não mudou. Os judeus, por exemplo, como eu falei aqui agora, eles leem os profetas, e de acordo com Ezequiel 36, se supõe que o Espírito do Eterno nos guiará em toda a verdade, que segundo o Salmo 119, versículo 142, a verdade é a lei do Eterno, é a Torá. E disse que esse Espírito fará com que nós andemos nesta lei de Deus,
e não um espírito para nos desviar da palavra de Deus. Por quê? Porque o espírito que fará isto, ok, ou que tem feito, é justamente o que eu acabei de mencionar, o anticristo. Daniel capítulo 7, verso 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e a metade de um tempo. Agora, a palavra aramaica para tempos é a palavra zemã, que significa um horário fixo, um tempo designado. Os tempos designados, ou os tempos determinados, são justamente as moedins, são justamente as festas do nosso Criador que nós encontramos em Levítico 23. Porém, infelizmente, a grande parte, ou 90% do cristianismo, não observa nenhum dos tempos designados pela Bíblia. Vão celebrar amanhã, certamente, não sei nem se é amanhã, mas deve ser amanhã, a virada do ano aqui no nosso continente. Isso eles celebram o Natal, não celebram o Carnaval festejando, mas celebram o Carnaval descansando, fazendo seus congressozinhos, seus retiros, celebram São João, e por aí se vai. Porém, os tempos designados pela Bíblia, não. Por quê? Porque eles acreditam erroneamente que o Messias ensinou contra esses tempos. Porém, quem fez isso de acordo com Daniel aqui, irmãos? É o anticristo. Então, se um judeu, lógico que ele não vai crer no anticristo, mas ele conhece a palavra Meshihat Hagala, ou seja, uma pessoa que vai contra a lei, rapaz, se Jesus realmente é o falso profeta que menciona Deuteronômio 13. Esse daí, justamente, possa ser o assírio que vai querer se levantar com o nosso povo. Por isso que dentro do judaísmo, se eles chamam Jesus, por exemplo, de Balaão. Por quê? Porque Balaão tentou amaldiçoar o povo de Deus. Por quê? Porque quando se quebra a lei de Deus, irmão, se traz maldição. Então, a crença no Antigo Testamento e a atual compreensão errônea que impedem que muitos judeus creiam no Novo Testamento, incluso quando Paulo e Tiago se defenderam diante do mal entendido. E quando Paulo Pedro advertiu muitos em distorcer as palavras de Paulo, o acusando falsamente de que o Messias veio mudar o tempo, mudar a lei, porém, Deuteronômio 13 continua nos ordenando os judeus e todo Israel a não se desviar dos mandamentos do Eterno, de não anular a lei de Deus ou passar por alto essas ordenanças. Ou seja, ao invés disso, que continuemos cumprindo a lei para proclamá-la, em sua plenitude, assim como Yeshua fez, vivendo a verdade, o caminho, a luz, a liberdade, assim como a palavra de Deus feita em carne. Então, por quê? Porque devemos andar como Yeshua andou. Então, aqui mesmo, em Deuteronômio 13, verso 17 e 18, disse: também não se apagará, não se pegará a tua mão nada do anátema, ou seja, nada do amaldiçoado, do maldito, para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira, se aparte do ardor da sua ira, e te faça misericórdia, e tenha piedade de ti, e te multiplique como jurou a teus pais. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, para guardares todos os seus mandamentos, que hoje, você nunca vai ouvir a palavra na Bíblia relacionada aos mandamentos com amanhã, ou no futuro, é hoje. Que hoje te ordeno para fazeres o que for reto aos olhos do Senhor, teu Deus. Então, irmãos, não é culpa dos judeus, porque eles, ou seja, não é culpa deles rechaçar Yeshua. A culpa de que muitos judeus não creem na mensagem de Jesus, de Yeshua, é daqueles que dizem seguir Yeshua, dizem ser discípulos do Messias judeu, porém estão fazendo as mesmas acusações contra o próprio Jesus que eles seguem e a Paulo, dizendo que Paulo ensinou que Jesus aboliu a lei. Então, os judeus têm que obedecer a Deus. Por quê? Porque eles creem no Antigo Testamento como a única verdade. Então, alguém poderia pensar que a maioria do cristianismo rechaçaria, por exemplo, tais acusações acerca de Jesus, acerca de Paulo, porém não é assim. Por quê? Porque Deuteronômio capítulo 21 também é um problema. Porque Deus claramente disse que não devemos adorá-lo da mesma maneira que as nações adoram seus deuses. Por quê? Porque o Eterno odeia as tradições e as festividades pagãs das nações. E tristemente, a partir de amanhã, a essa hora praticamente, ou até amanhecer o dia, o cristianismo em si vai estar dominando em berço esplêndido. Por quê? Porque estão celebrando justamente
uma tradição, uma festividade pagã, cultuada nos tempos do Império Romano, ok? E não importa, irmão, se gostamos ou não gostamos. Deus disse que não devemos ter tais práticas, dias como desculpa para adorá-lo. Eu não posso... Pode até ser uma celebração bonita, todo mundo não vai negar isso, é algo bonito, algo precioso, a família, todo mundo se abraça, porém o Eterno não quer saber disso, ok? Eu não posso pegar algo do paganismo e relacionar com o meu culto a Deus, por quê? Porque Deus já estabeleceu como é que eu devo adorá-lo. E não importa se é tua vovozinha, se é tua mãe, se é a tua cunhada que tu tanto gosta, teu irmão, não importa. O Eterno não quer que nós nos misturamos com essas coisas. Por quê? Porque que comunhão tem as trevas com a luz? Que moral terei eu amanhã para pregar sobre as festas do Eterno? Se eu também celebro. Agora, eu sempre friso isso. As pessoas, a gente que sai da igreja, do cristianismo e vem para Techuvá, a gente sempre está na defensiva. As pessoas nos convidam para suas festas aí pagãs e nós vamos sem fazer nada, sem reclamar nada. Porém, quando nós convidamos a pessoa para participar de um Shabat, que é uma maravilha, onde tem um jantar melhorzinho, comida sobrando, todo mundo está arrumadinho, cheirosinho, tomado banho, ninguém quer vir. Mas a gente, para bancar o bom irmão, a boa irmã, o bom tio, o bom cunhado, né, o bom sei lá o quê, o bom pai, pois vamos também. Vamos à festividade da nossa irmã, vamos bater parabéns para ela. Mas quando convidamos, não vem. Então nós temos que ter justamente uma definição de quem nós somos. Ou nós somos do lado de cá, lado de Israel, ou somos do lado das nações. Não podemos servir a dois senhores. E Deuteronômio capítulo 12, versículo 31, é onde nos define como nós devemos adorar a Deus. Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. Então, não deveria ser difícil deixar de celebrar as festividades das nações, ok? Por quê? Porque essas nações celebram essas festividades a seus deuses. Por isso é que o Eterno nos manda nos afastar disso. Os judeus sabem muito bem, irmão, que o Natal, por exemplo, que esse é final de ano agora, amanhã, virada desse 31 de dezembro, a Páscoa cristã, são celebrações pagãs do Deus Sol. E mais, qualquer enciclopédia confirmará que essas tradições vêm do mitraísmo de Saturnália, de Janos, outras práticas das nações que foram adotadas pelo cristianismo de hoje em dia. E mais, declaram como dias santos, quando na realidade são dias pagãos. Ah, irmão, não importa que nós estamos aqui simplesmente, ou seja, nós não estamos celebrando. Não, não estamos, claro que não. Se gasta uma fortuna, ok? Gente, eu fui no centro hoje procurar um produto para minha esposa, que ela trabalha com unha. Rapaz, o que tinha de gente no centro aqui do Recife, parecia um formigueiro. Eu disse, meu Deus, onde é que esse povo arrumou tanto dinheiro assim do dia para a noite? Estava há 4 meses atrás, ninguém tinha dinheiro para comprar uma bandeja de ovo. Mas por causa de uma noite ou por causa de algumas horas, se vai para a ponta do lápis, quando se soma gastar aí no quase R$ 1.000 para pintar a casa, fazer um franguinho, comprar uma roupa, um perfume e fazer um churrasco. Para quem? Ou seja, agora quando se fala de celebrar as festas do Eterno, mas isso é complicado, é difícil. Difícil é você justamente... Ou seja, eu já estava até pensando em postar uma frase sobre isso aí e me esqueci. Porque realmente como é bom ser liberto desse sistema. Porque nós que estamos agora em casa e não iremos celebrar essas festividades, irmão, não temos nenhum problema mesmo se vamos calçar uma sandália, ou se vamos dormir de zoba, ou se vamos dormir nunes, eu não sei, da sua vida eu também não quero saber. Nós estamos tranquilos porque isso não nos atinge. Enquanto a gente vê pessoas malucas, e o que eu vou usar e não posso sair na rua assim, cabelo e unha, e pé, e mão, e maquiagem, sobrancelha, e por aí você vai. Ou seja, que bom que o Eterno nos livrou. Bendito sejas tu, Eterno, por ter nos livrado dessas maldições que, além de ser pagãs, Senhor, nos empobrecem. É porque é justamente isso que a religião faz, nos suga. Então, os judeus somente creem no Antigo Testamento e nenhum cristão pode mudar o modo de pensar de um judeu. Por quê? Porque eles estão fazendo o que a Bíblia disse. E, na realidade, quase não há diferença, irmãos, entre o que os judeus com o Talmud
e os cristãos de hoje fazem com suas tradições. Então, os judeus de hoje, ok, eles veem a hipocrisia e a contradição por parte do cristianismo. E temos milhões de judeus que não reconhecem, por exemplo, seu próprio Messias. Por quê? Porque muitos cristãos mantêm as suas falsas tradições acerca de Yeshua e o apóstolo Paulo. Como é que um judeu vai crer nesse Jesus que nasceu em 25 de dezembro, que é uma festa justamente relacionada com o mitraísmo? Impossível. Eu não acreditaria também. Eu não acredito nesse Jesus. Eu acredito no Jesus judeu, no Yeshua HaMashiach. Não nesse apresentado pelo cristianismo que nasceu no dia 25 de dezembro, que não tem nada a ver com o judeu. E para deixar o assunto mais problemático, o que é que eles fazem? Incorporam que as obras pagãs das nações, as festividades, para quê? Para oferecerem a um Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Por quê? Porque amanhã, essa hora, se você vai em cada rua por aí no teu bairro, todas as igrejinhas estão abertas até a meia-noite, oferecendo esse culto a quem? A Deus. Porém, um culto relacionado ao quê? Às festividades pagãs. E vamos ver aqui outro versículo para a gente concluir, que impede que os judeus eles aceitem Jesus como muitos cristãos apresentam hoje em dia. Deuteronômio capítulo 12, verso 32, que diz o seguinte: tudo o que eu te ordeno observarás para fazer, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Então, Yeshua não podia estar acrescentando ou diminuindo o que Moisés escreveu. Ou ele claramente estaria transgredindo, um mandamento do Eterno. Por quê? Porque isso seria considerado um pecado e seria algo mal por parte de alguém que diga ser o nosso sacrifício perfeito, que disse que nós somos a luz, que nós temos que imitá-lo. Tampouco podemos apresentar o apóstolo Paulo como um pecador, por quê? Porque Paulo não podia inventar uma doutrina que adiciona a lei de Moisés, ou que diminui. Por quê? Porque isso também daria uma péssima imagem do Messias ao qual Paulo estava anunciando a cada Shabat nas sinagogas. Imagina Paulo chegando em uma sinagoga dizendo: meus irmãos israelitas, meus irmãos judeus da tribo de Judá, para quem você não sabe, eu sou, como gostam de dizer por aí no movimento da Techuvá, eu sou o Shaul Hachalia, ok? O apóstolo Paulo, o embaixador, o Shiliel enviado, tá? E eu vim dizer aqui a vocês, irmão, que Jesus, que Yeshua, ele já nos abandonou, irmãos. Ele nos trocou por outro povo. Então, se a gente quiser salvação, agora nós temos que nos converter a essa religião que ele nos trocou. Vocês acham que algum judeu ia crer nesse papo furado? Claro que não. E quem sabe um dia esses judeus estarão interessados em escutar sobre o verdadeiro Messias e o verdadeiro apóstolo Paulo. Por quê? Porque todos os mandamentos de Deus devem ser observados pela mesma razão, por amor a ele. E eu falei aqui, todos. Não existe nenhum sequer mandamento abolido. Existem mandamentos que estão como que em pausa, como que estacionados. Estacionado não é abolido. Tem gente que se coloca desculpa para não cumprir o mandamento, porque não tem templo e não se... Enfim, não vou entrar aqui no mérito, porque podem até me maldarem em mim, que o irmão Marcos fala muito nessas coisas de dinheiro, mas, infelizmente, o judaísmo messiânico, eles também abolem a Torá. Porque diz, não existe dízimo, isso acabou, agora era só alimento, mas ninguém sai com uma cestinha básica para distribuir. Ok, irmãos, era alimento. Ok, e você vai comprar o alimento hoje com o quê? Com dinheiro? Então, teu dízimo também está agregado ao dinheiro. Ou seja, você está separando tua cestinha básica para dar a alguém que precisa? Enfim, eu não posso fazer isso porque não há templo, então nós não podemos guardar, por exemplo, as festividades. As mulheres, por exemplo, não podem mais se preocupar em não se purificar ou, de repente, não tomar um banho, lógico que tem que tomar, né? Quando estiver nos seus dias de purificação. Já não há mais problema, por exemplo, se um esposo quiser ter relação sexual com sua esposa nesse período de nidá. Por quê? Porque isso só era restrito naquela época, enquanto há templo. Então, se for assim, esses mandamentos também não se aplicam. Então, veja uma contradição do mesmo judaísmo messiânico, que em parte abola alguns mandamentos, talvez mal influenciado pelo que eles viram e vivenciaram no cristianismo, porque fizeram mau uso de falar do dinheiro dentro do cristianismo, que agora não tem mais dinheiro, não, agora só alimento.
Mas os mesmos que proclamam isso, na hora de ajudar alguém, é os mesmos que procuram dar o quê? Um pacotinho de fubá ou um quilo de sal. Ninguém se preocupa em dar um feijão, porque um feijão é uns R$ 4, é um pouco mais caro. Mas uma fuba é R$ 1, R$ 1,20, 99 centavos, aí não faz falta. O sal, todo mundo tem. Infelizmente, nós pecamos da mesma forma que o cristianismo, em certo sentido. Por quê? Porque todos os mandamentos de Deus devem ser observados pela mesma razão, por amor a Ele. 1 João capítulo 5, versículo 12. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Agora, amar uma pessoa que me ama, que maravilha, irmã Mara. Bênção no céu. Porém, amar alguém quando essa pessoa te faz algum aparente mal, porque eu vou dizer a vocês, irmão, eu tenho meus defeitos, e possa ser que através dos meus defeitos, algumas pessoas possam querer se distanciar de mim. Porém, quem sabe, quem garante que esses meus defeitos não seja o Eterno usando meus defeitos para provar justamente o teu defeito de caráter? Para ver se realmente você me ama somente nos momentos em que eu estou te tratando bem. No momento em que eu me lembro de você, que eu não te esqueço, que eu sempre estou aí nativa contigo, para no momento que eu falo um pedacinho, você, irmão, mal é falso. Ou seja, então é esse o amor, porque aí você está justamente fazendo o que os pagãos fazem, amando a quem te ama. Eita, rapaz, essa irmã já pisou na bola comigo, já não vou mais querer conversar com a irmã. Ou seja, mas se a irmã me trata bem, irmão, shalom, a paz, o eterno, te amo tanto. Ou seja, isso se chama hipocrisia. Para mim amar ao eterno, ou seja, eu tenho que guardar o quê? Os seus mandamentos. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando o quê? Quando amamos a Deus. Porque da mesma maneira, irmão, que eu possa ter um defeito para uma pessoa, ou da mesma forma que possa ser difícil para mim amar uma pessoa com os seus defeitos, é difícil para a pessoa também me amar com os meus defeitos, porém eu vou querer que ela me ame do mesmo jeito. Para quem pensa que esse caminho Teshuvá é somente se sheminha no Shabat, acender umas velhinhas, comer um pão trançado e acabou-se, está muito enganado, irmão. Teshuvá é restauração. Por isso que Davi falou que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Essa palavra refrigera está relacionada com o verbo lashuv, com o verbo retornar. Ou seja, que a verdadeira Teshuvá nos retorna a essência da qual o Eterno nos criou. E qual foi justamente a essência do Eterno nos criar? Qual foi a necessidade que ele tem de criar o ser humano? Será que era para encher o ego dele, já que ele se sentia só? Se for criar a humanidade, porque a humanidade vai encher, vão me louvar, vão me engrandecer, eu ficar super, super, super feliz aqui no céu? Claro que não. Será que ele nos criou para que nós possamos assim conhecer algo novo? Algo de novo? Também não. Claro que não, porque o Eterno não pode conhecer algo novo. Porque se ele conhecer algo novo em mim e você, ele não é eterno. A essência do Eterno nos criar, irmãos, foi dar. Porque você não pode amar uma pessoa se você não tem amor. É como uma mãe que está amamentando seu filho. Quanto mais leite o menino suga do seu seio, mais leite ela tem para dar. Se deixar o menino com 10 anos, está mamando ainda e o leite sai do mesmo jeito. Por quê? Porque quanto mais se tira, mais se dá. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, já pelo menos assim pensaram em porquê, inclusive eu já falei isso no estudo que eu gravei sobre Gênesis, capítulo 1, por que Deus criou o mundo com a letra Bet e não com a letra Aleph? Perdão, começou a palavra, a Torá, com a letra Bet. Devia começar com a letra Aleph. Por que começou com B, Rishite? Porque a letra Bet, no paleo-hebraico, é um símbolo de uma casa. E o que implica uma casa? Amor, comunhão. Então a essência do Eterno é justamente dar. Uma pessoa cheia de amor, ela tem que dar, ela tem que extravagar. Por quê? Porque se retém, isso faz mal à pessoa. É como você segurar o perdão. A única pessoa que vai ser prejudicada em segurar o perdão é você mesmo. Por quê? Porque isso vai te afetar. Então, nisso conhecemos que amamos o Filho de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Versos 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. E aqui está o versículo justamente que eu estava falando aqui, que todos os caminhos do Eterno são perfeitos. E aqui Davi disse justamente isso, que a lei do Senhor é perfeita,
Salmo 19, verso 7. E lembrando que a palavra diz aqui, refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A palavra refrigera, em hebraico, é a palavra chuve. Ou seja, que te faz regressar à essência que o Eterno te criou, que é dar. Amar as pessoas, não esperando em troca que elas sejam boazinhas, ou que ela vá te retribuir, ou que ela nunca seja imperfeita, que ela sempre seja perfeita. Não, tem que amar a pessoa da forma em que você quer ser amada com o seu defeito, porque se eu dissesse para você, não tenho não, é porque você tem esse defeitinho, qual vai ser a sua reação? Ah, irmão, mas todo mundo tem defeito, ou seja, você vai querer também arrumar um argumento para encaixar que eu tenho que lhe amar e lhe aceitar com seus defeitos. Então, por que não fazemos isso com as pessoas que têm os mesmos defeitos que nós? A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Lembra o que Isaías fala no capítulo, agora não me recordo o capítulo, que fala, ai daqueles que chamam o mal por bem e o bem de mal, o puro de impuro. Por quê? Porque quando você chama algo de impuro, de acordo com a Bíblia, que aquilo que Deus disse que era puro, você agora diz que não é mais puro, é você dizendo justamente, ai daquele, ou seja, você está justamente abolindo o mandamento. Por quê? Porque o mandamento é puro. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro. Sim, do que muito ouro fino, mais doce do que o mel e do licor dos favos. Ai daqueles que chamam o quê? Do amargo doce e do doce amargo. Acho que é Isaías capítulo 5, se eu não me engano. Então, ai daqueles, irmãos, que chamam justamente os mandamentos de isso é amargura, isso é escravidão. Porque diz aqui que os mandamentos do Eterno é mais desejável do que o ouro, do que o muito ouro fino, mais doce do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é demonstrado o teu servo, por eles quem? Pelos mandamentos, em guardar a uma grande o quê? Desgraça, não foi? Não, em guardar a uma grande recompensa. Em guardar os mandamentos há uma grande recompensa. Por quê? Porque os caminhos de Deus são verdade. Salmo 119, verso 42. A tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é verdade. Não é o verso 42, o que é 142. E, justamente, a lei do eterno é luz. Porque o mandamento é lâmpada e a lei luz e as repreensões da correção são caminho da vida. E poderíamos aqui seguir explicando porque a lei do Senhor é uma grande bênção, porque não há nada melhor que a pessoa mesmo leia isso em sua Bíblia. Leia, por exemplo, o Salmo 119 e veja que Davi tinha um coração para a lei do Eterno. Davi não via a lei como o cristianismo vê hoje, que todos somos salvos pela fé, pela graça. Ok, concordamos, todos somos salvos pela fé e pela graça, porque nossa fé se encontra na palavra de Deus. Quem é o nosso Messias? Então, se realmente cremos na palavra do Eterno, deve ser evidente através dos nossos atos, irmãos, do nosso comportamento, e o princípio do livro também faz parte da palavra de Deus. Lembrando que quando Yeshua estava sendo provado no deserto, o que é que ele falou? Que nem só de pão virá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda, não disse parte, toda. A obediência à lei do Eterno é o fruto da nossa fé. A evidência da nossa fé, ok? Ou seja, e um presente que Deus nos tem dado, irmão, porque justamente essas leis são perfeitas. E para concluir, quero aqui esclarecer algo. Ou seja, há muita confusão de que a lei de Moisés foi exclusivamente para os que têm uma linhagem genética de Israel. Ok? Inclusive, se tem esse movimento de Benenoa, e etc. Tem algumas congregações messiânicas por aí que dizem, não, você é Benenoa. Congregações messiânicas, ok? Aqui no Brasil, que dizem não, que você pode, se quiser, guardar, se não quiser, não tem problema. Por quê? Porque querem agradar cristianismo e judaísmo, não querem agradar a Deus, né? E as mesmas pessoas que frequentam essa e essas congregações messiânicas, no dia de semana são evangélicos, vão às suas igrejinhas, normalmente no sábado frequentam essa congregação ou outras. Por quê? Porque elas se sentem bem, gostam da cultura, porém vivem como cristãos. Ok? Porém,
Moisés escreveu que existe uma única lei para todos, tanto para o natural quanto para o estrangeiro que peregrinar na mesma fé que Israel. Quer dizer que para aquele que foi enxertado na oliveira, não existe essa história de Benenoa, ou que você guarda se quiser. Não. Disse aqui, ó, Números 15:15. O mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro que entre vós peregrinar, ou peregrina, por estatuto perpétuo nas vossas gerações, como vós, assim será o peregrino perante o Senhor. Uma mesma lei e um mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco. Então, não existe essa coisa de uma lei para os judeus e uma lei para os gentios. O Eterno nos concedeu suas instruções perfeitas para que ninguém pudesse ou perdesse a bênção que foi prometida se a obedecemos. Então, meus irmãos, esse foi o nosso tema de hoje. Eu espero no Eterno que esse tema seja um tema de esclarecimento para as pessoas, principalmente de um mundo cristão, e para aquelas também que vêm do movimento de Techuvá, que de qualquer forma também têm negligenciado a sua vida em Yeshua, agora ao aderir às práticas rabínicas. Nada contra quem quer aderir, nada contra quem quer guardar, quem quer fazer seus rituaizinhos, não há nenhum problema. O problema é que essas pessoas, quando fazem isso, elas começam justamente a fazer o quê? Irmãos, é a mesma coisa. Quando o cristianismo lê as cartas, por exemplo, dos pais da igreja, o que é que eles fazem? Eles abandonam a lei. Quando uma pessoa sai do cristianismo e vem para esse movimento de Techuvá, e nesse movimento de Techuvá ele conhece o judaísmo, a cultura rabínica judaica, o que é que acontece? Ele também começa a se afastar da Torá, por quê? Porque ele vai começar a seguir os pensamentos, as frases, né, dos sábios, rabinos, etc., e Yeshua vai ficando de lado. A Torá também vai. Tem pessoas que eu conheço que gravam vídeo aí nas suas páginas sobre Yeshua e sobre Yahushua, sobre o Messias, e agora nem sequer Yeshua é citado. Por quê? Porque partiram para justamente a tradição. Por isso que Paulo falou, ó insensatos Gálatas, quem vos ensinou a não obedecer à verdade? Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Pensem sobre isso, orem por isso. Seja vocês mesmos um bereano e examinem tudo com a palavra do Eterno. E lembre-se, não seja apenas um ouvinte da palavra, seja um praticante, um cumpridor da palavra eterna que dura para sempre. E meu muito obrigado aí às pessoas que tomaram um pouquinho do seu tempo para nos acompanhar, nos prestigiar aqui, né, esse nordestino meio paulista, meio curitibano, o Marcos Aurélio do Princípio e Fim, o irmão Yakov, Denise Saldanha, e quem mais aqui, meu pai, Mauro, Ivan, Márcia Freire, e quem mais aqui? E esse irmão aqui, que é o irmão Pedro Sampaio. E que o Eterno abençoe a cada um de vocês, irmãos. E compartilhe essa mensagem, e que o Eterno nos ajude a que nós coloquemos em prática toda a sua palavra. Shalom a todos, e até a próxima.